Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Eu acho a SAF mais competente do Brasil. E não dá pra você negar isso. Primeiro que eu acho que o grande ponto da SAF do John Textor, ele é bilionário, ele contrata quem quiser, mas, óbvio, é o setor uma métrica, montado de scout. Tem uma métrica ali. E se você for pensar, todos esses jogadores e tem começam esse também, processo. né? Agora, ajuda aí, Paulinho. Head Scout do Botafogo, Alexandro Brito. Alessandro Brito. Que é o Head Scout do Botafogo. Se você for pensar de todos esses jogadores, qual veio pro Botafogo badalado? Talvez o Almada e o Luiz Henrique agora. Esse ano ele pegou mais badalado. Chegou jogadores badalados. Alex Telles. Jogadores de mais, Alex mais Telles. rodagem. Então, agora. Mas o processo... E mesmo esse ano tem também usado. Por exemplo, o Igor Jesus é um cara que tava fora, mas não é um cara Ninguém conhecia. Bastos. Bastos, tudo bem, Lázio, mas, porra, ninguém pensava no Bastos pra trazer... O Bastos parece com O Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa. O Bastos parece o movimento que o Palmeiras fez com o Gustavo Gomes. Tava no banco do Milan... O Marlon Freitas veio do Atlético Goianiense. Até anterior, inclusive, né? Foi pré-contrato, inclusive. Por exemplo, quanto o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro bancariam no Igor Jesus da vida se ele tivesse com contrato? Muito dinheiro, mano. Sim. Muito dinheiro. O centroavante completo e tal. Você vê, o Igor Jesus não é melhor que o Flaco Lopes? Mas não tem nem comparação. É melhor. Um exemplo. Muito melhor. Um exemplo. Muito Ele melhor. se mexe, se movimenta, Sim. faz gol. Então, quanto esses clubes... O próprio John, se você for lembrar, o John esteve aqui com... Foi buscar na Dali Espanha, no gol. né? Tava na Espanha. O né? Internacional contrata o Rocher e libera o John. E o John hoje é um goleiro cotado pra seleção brasileira. O movimento que eles fizeram também com o goleiro do ano passado, o R, né? Lucas Perry. R também, tava lá no Náutico, né? Mas era um goleiro que era um goleiro que era do de São Paulo. São Paulo. E é muito... E foram e é pegar o muito- PR. Disputando rebaixamento. Mas E é muito ele difícil... apareceu bem no Na Botafogo. Série B. Na Série B. E foi lá pro... E é muito difícil... E foi pro Lyon hoje. E é muito difícil encaixar esses reforços. Porque, Adrielson, Tiquinho, ninguém conhecia. Eduardo. por exemplo, é muito difícil você encaixar esses reforços porque você imagina, o Igor Jesus vem. Aí, seca de gols e tal, o cara não é aquilo que todo mundo esperava e tal. Certamente iam no John Textor. Por que você não pegou um jogador com contrato? Por que você não desembolsou um determinado valor pra ter um jogador de alto nível no ataque do Botafogo? Porque eu batia sempre nessa tecla. O Botafogo precisa de um centroavante como alternativa ao Tiquinho. Acabou que chegou até superou. Cara, mas eu acho que não tem esse tipo de papo com o técnico, porque o técnico conhece o mercado. Então, Por exemplo, o Tiquinho não é o scout, o Tiquinho é o Textor. sim. Tudo que a história que ele Não, começa... o Textor conhecia muito o Ele Tiquinho. fala pro Césio, Esse cara? se você não conhece o Tiquinho, você não conhece futebol. Mas isso é interessante. O John O Textor, Textor, ele ele conhece conhece de futebol. Mas eu Ele acho conhece o mercado. o que eu acho Isso é interessante interessante, ele conhecer futebol. Porque ele é o dono de uma... Como é que chama em inglês esse plataforma de... Hold. Não, mas é a plataforma memberships de clube. É a plataforma de clubes. Né? Multiclubes. Multiclubes, né? Então, ele é um cara que tem isso. Então, ele não é Isso é um bilionário que tem isso como um braço. E alguém toca, não... Me parece, desde que ele tá aqui no Brasil, que ele tem isso porque ele é um cara que gosta de olhar o mercado. Cara, esse é um Porra, ele ponto gosta muito de interessante, porque assim, a gente bate muito na tecla do dinheiro do John Textor. Se fosse o dinheiro pelo dinheiro, o elenco do Botafogo não teria esse perfil, cara. Não teria o Igor Jesus. Porque você com dinheiro, você simplesmente com dinheiro, Ele poderia ir sempre na você vai comprar o jogador mais óbvio. Mal comparando, vou voltar um pouquinho na história do Flamengo. Você falou do Alex Telles chegando ao Almada. Quando chega Rafinha e Felipe Luiz, por exemplo. Mas é Rafinha, Felipe Luiz, tem o Gerson, Paulo Mari, tudo chega junto. Não, aquela montagem Paulo Mari também. Toda A montagem Maria era de- scout também. Scout. Que era de Scout tava na Corunha, na Série B da Espanha. o Jesus, ele escolheu o nome, mas o scout apresentou dois nomes. Ó, temos esses dois nomes. Um era o Aí Jesus Barbosa. escolheu- Um era o Barbosa, né? Ele falou isso agora. Mas eu acho que uma... Lá em Alexandre 19, Barbosa, é, isso. O que eu porque acredito era- de construção de elenco pega o é o que Barbosa o muito Botafogo parecido. faz. Parecido. Que é trazer jogadores... Não, a montagem de 19 é muito boa. Que é você achar jogadores que ninguém tá procurando através do seu scout. Junto com estrelas. Pra E mim oportunidade isso. de mercado. Pra mim é o porque que eu sinto falta o no Flamengo, Gabi é por exemplo. empréstimo. O Gabi é empréstimo, que tava aqui no Santos e o Santos não ia conseguir mais. Mas já o Bruno Henrique era uma disputa com o Palmeiras, que o Palmeiras preferiu pagar no Carlos Eduardo, que agora tá perambulando. Atacante. Atacante, e não no Bruno Henrique, veio. Aí o Arrascaeta tem investimento. 80 milhões. Vem, eu quero o Arrascaeta.
O Rafinha e O Felipe Luiz. Arrascaeta então é o, assim, investimento, tá? bala de Achei ele prata. bem melhor que o Almada. O investimento. Mas o Almada também tem a evoluir. na É carreira e novo. tal. Mas Era isso mais aí, pronto. eu Era quero mais esse cara pronto. aqui, vou Mas pagar. o investimento é Eu vou esse. pagar desse cara aqui. Aí você vinha pro... Aí o scout, o Jesus queria um zagueiro pelo lado esquerdo que tivesse bola, Saída de boa bola. saída. Aí apresentaram pra ele nomes, esse traz. O Rafinha e o Felipe Luiz, aquela coisa, são, porra, cereja do bolo, estão disponíveis, querem voltar ao Brasil. Vamos conversar? Eu acho que tem uma semelhança. É a melhor montagem. Ó, o né? Rafael Ferraz tá falando aqui no chat. Chiquinho foi Luiz Castro, foi pedido dele. O Júnior Santos, eu acho, né? Foi scout. Alessandro Santos foi Brito scout. esclareceu. Júnior Santos ainda A esqueceu. galera pegava no pé, pô. Júnior Santos era fortalecido. Mas Principalmente sim, no o retorno. John Textor acompanha futebol da porra Pô, toda. porra toda. Não, e por ser americano, a gente poderia olhar assim, pô, não entende nada de futebol. Não entendo. Mas ele é um cara É um que... bilionário lá, tá investindo e tal. Não, ele não. Ele é um cara que acompanha. Por isso que ele tá aí. Tanto que nas negociações com Ele falou técnicos do que ele Marlon. assumiu a negociação com o técnico, vieram bons técnicos. O Bruno Lage não deu certo, mas é bom técnico. Acho que pelo contexto, né? Aí, ele não outras imagina- coisas. Sim. Alguém... Hoje em dia a visão Luiz é Castro é bom. se ele tivesse ficado, talvez a tragédia não teria Não, acontecido. é que Essa é a ele visão da encontrou torcida. um erro ali. Depois todo mundo concordou que era pra realmente tirar o Tiquinho do time. Só que não da maneira que ele tirou. Sim. Todo mundo deu razão pra ele. A Mas o torcida do principal Botafogo que deu deixou o razão. pessoal do Botafogo, acho que assim, caramba, e aí foi quando ele deu aquelas rateadas de querer entregar cargo, o time líder do campeonato. É que Ali começou a deixar Ele se caramba. complicava muito nas coletivas também. Cara, eu acho que assim, o Botafogo ele tá fazendo um grande serviço ao futebol brasileiro. Nessa temporada, que assim, é você apostar novamente no QI dos jogadores, sabe? Tipo assim, A qualidade, você vê, né? Não o você físico, vê, né? por exemplo, que o Alex Telles, você olha pro jogador e você vê a diferença dele para a maioria dos laterais, Sim. não apenas mas, por exemplo, tomada de decisão, questão de cruzamento, assim, fundamentos básicos, que às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado, porque, o jogador é mais velho. O jogador ele já viveu seu auge e tal. Eu prefiro apostar num jogador mais jovem com potencial de revenda. Sim. E pra você O montar... Fluminense se ferrou numa Pra dessa você aí. montar times... No time tem que ter tudo. Tem que ter a revenda, tem que ter o cara que vai te entregar a solidez, tem Então, que ter os caras que vão Eu segurar. acho mas que eu o acho que, por Fluminense se exemplo, ferrou nessa história. Por aí. exemplo, o nível... É porque tinha pouco dinheiro, então ele... Mas não é isso, mas também não é. Isso Não, é não, muita tinha uma desculpa. filosofia. Mas isso é desculpa. Tinha uma isso é desculpa, filosofia é. e aí... Mas aí, por exemplo, quando eu não tô dizendo que você tem que trazer apenas jogadores em final de carreira, não é isso não. Tô falando nível de jogador tecnicamente. Não, mas você tá falando Você de- se sobrepõe demais aos adversários. Você vê, por exemplo, o São Paulo é um time extremamente competitivo. Mas você vê, por exemplo, o Alan Franco compete demais. Claro. O Bobadilha compete demais. Mas você O vê que Luiz Mas falta Tecnicamente, companhia pro falta. Lucas ali, né? Falta- Principalmente de... Eles têm um volante lá que eles não estão... O Zubeldia não tá dando sequência pra trabalhar, que é um cara que trabalha a bola. torcida Precisa de mais questiona isso. São Paulo, ele, pra completar O São Paulo é time muito... dele- É um time que tem como marca brigar Não, o tempo luta, mas inteiro. ele não Mas tem eu acho que o outro. Luiz Gustavo Ele é o cara técnico também. Não, Apesar é o de cara. ter Falhou, falhado no falhou. gol. Sim, falhou. Ele é um cara ter feito técnico. uma atuação Mas até o São Paulo ruim. ele precisava dele. ter um meio campo mais que controle o jogo pra poder até aproveitar mais o Lucas. São Mas Lucas o que eu- ficou maluco, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.